Bom dia para todos os nossos espectadores. Aqui quem fala é o Levi e eu estou junto dos meus amigos, o Luiz. Fala aí, galerinha. E o Castro. E aí, galera? Para falar sobre um tema muito importante para nós e toda a geração que cresceu com a gente, que é a evolução dos jogos no YouTube brasileiro e o impacto que isso causou no povo. Iremos falar sobre como os jogos vieram para o YouTube brasileiro, quais foram as principais influências, como isso foi mudado ao longo do tempo, o impacto que o Brasil teve com isso e, finalmente, como estão os jogos atualmente no YouTube brasileiro. O começo. Bom, antes dos youtubers de gameplay ficarem famosos aqui, já eram muito famosos em ambientes gringos, como os Estados Unidos. Youtubers como PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye já dominavam a plataforma, como seus vídeos de humor nos games. Por volta de 2010, começaram a surgir os primeiros canais que tentavam aplicar essa proposta aqui no país, como Venom Extreme, Zangado, Guilherme Gamer e um outro que é melhor não mencionar, Monark. Bom, voltando ao assunto. Bom, no começo da era gamer de gameplay do YouTube brasileiro, todos os jogos que eram jogados vinham de influência gringa e eram a maioria jogos de tiro FPS, eram os que estavam famosos na época e eram voltados mais ao público adulto. Foi só depois, uns anos depois, que o YouTube começou a ser mais voltado para o público infantil e atingiu a geração Z e a nossa também. Bom, uma coisa que é importante mencionar foram que esses vídeos trouxeram um conceito inovador, que foram os vídeos de gameplay com comentários, com a pessoa que tá jogando por trás em cena. Isso impactou muito o público brasileiro, porque eles começaram a se engajar muito com esse tipo de vídeo. Foi aí que começou a surgir de verdade os jogos no YouTube brasileiro de fato, com o pessoal começando a ver os youtubers como celebridades, pessoas que elas se inspiravam e queriam ser igual, queriam jogar os jogos que esses youtubers estavam jogando, queriam conhecer esses youtubers. Foi mais ou menos ali em 2010 que tudo realmente começou. E esse tipo de vídeo continuou a entreter o povo e isso se estendeu até 2013. Em 2013, o YouTube de games em geral teve uma grande mudança, que foi a popularização do Minecraft, que se tornou uma grande febre no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. Foi um grande impacto por virem youtubers como Authentic Games, Jazz Ghost, Tasercraft, Baixa Memória, Hobby Gamer e muitos outros surgiram também. Pela primeira vez, o Brasil estava a receber youtubers de jogos como grandes celebridades para as crianças, fazendo shows e grandes eventos que moviam multidões ao redor do país. Por exemplo, Authentic Games, Spock e Baixa Memória, que moviam muitas crianças para ir aos seus shows e verem seus youtubers favoritos que tinham séries icônicas, como a Namorada Perfeita, Paraíso, que no caso do Resende, que nós não mencionamos mais, também é dessa época, também Mansão Craft, Parque Pokémon e milhares de séries icônicas que marcaram crianças de todas as idades. E também, muitos de nós aqui que estamos gravando o podcast foram para esses shows verem seus youtubers favoritos em pessoa, terem a chance de ter a foto, ter um autógrafo do grande youtuber que eles viam, que acompanhavam, que conversavam na escola. Caraca, cara, você viu aquele novo vídeo do Authentic? Você viu aquele novo vídeo do Spock? Você viu aquele vídeo novo do Jazz e tudo mais? Era algo mágico. Você falar com seus amigos que você conseguiu ver aquele youtuber que você admira. Bom, o Luiz, ele acabou de dar agora um resumo bem extraordinário, na minha opinião, de como que era essa época pra gente também. Como é que isso teve impacto no povo, incluindo nós, eu, Castro e Luiz. Porque realmente, eu não posso mentir, eu me senti da mesma forma. Todo dia que eu voltava da escola, eu sempre queria ver os vídeos do meu youtuber favorito, ver o que é que ele tava fazendo, qual que é a série que ele tava fazendo agora, qual que é o que é que aconteceu nesse último episódio que lançou hoje. Nossa, eu senti desse mesmo jeito todo dia com os youtubers de jogos. Então foi um relato muito importante que o Luiz passou. Bom, agora é a parte do Castro e ele vai falar sobre como é que está o YouTube brasileiro atualmente, né? Porque, como o Luiz falou, naquela época era assim, impactou muito o povo brasileiro, as crianças principalmente, mas e atualmente? Isso ainda segue? Com vocês, Castro? Bom, sobre as crianças de atualmente, eu acho que o que elas estão focadas no YouTube realmente são nos vídeos curtos, porque podemos perceber que vários jogos decaíram muito com a chegada dos vídeos curtos e com cada vez que eles foram ficando mais famosos. Então, eu acho que Minecraft decaiu muito com essa chegada desses vídeos curtos, não só com o YouTube, mas também com outras redes sociais que se popularizaram
popularizaram muito mais antes do que o YouTube Shorts. Não acho que os jogos de PC decaíram, mas acho que os jogos de console ficaram um pouquinho menos populares por causa dos jogos mobiles. E aí, acaba que a gente tem alguns jogos mobiles que eles duram pouco tempo. Eles duram mais ou menos um ano e depois, tipo, ninguém mais quer saber deles, ninguém mais joga. Mas até hoje em dia a gente tem alguns jogos mobile que, tipo, ficaram muito famosos, como Brawl Stars, Roblox. E o Roblox continua sendo os mais famosos porque o Roblox é uma plataforma imensa, cheia de coisa dentro. Então, a gente tem aqui 2 exemplos perfeitos de jogos de console que decaíram muito com a chegada dos jogos mobile, como FIFA e Fall Guys. Primeiro temos um excelente jogo, que é o Fall Guys. Fall Guys tinha uma proposta que você podia jogar online com amigos. Também, ele era de uma ótima plataforma da Epic Games. Ele tinha uma proposta que você chegava lá, botava a partida. Não tinha só um modo de partida. Você podia escolher vários outros modos de partidas. Ele sorteava a sua partida que você queria e chegava no mapa. Assim, você tinha suas rodadas e até lá você podia ganhar ou perder. E aí, tínhamos os Tumble Guys, que foi um jogo mobile que tinha a mesma proposta do Fall Guys, sendo que as crianças começaram a utilizar mais eles por 2 motivos. Não era todo mundo na época que podia comprar um console e também que era mais fácil de uma criança manusear um celular que um controle remoto. Então, como falamos que as crianças podiam manusear muito mais fácil um celular que um controle remoto, isso acabou que decaiu muito os PCs e os consoles. Nosso segundo exemplo, que é muito bom, é o FIFA. Nessa época, era o mesmo motivo. Não era todo mundo que podia ter um PC. Sendo que FIFA era um jogo muito popular na época. E também tínhamos a questão que era muito mais fácil de uma criança manusear o celular do que um controle remoto. Até então, agora temos o FIFA Mobile, que foi um jogo que se popularizou muito em 2022, que ele tinha a mesma proposta. Você montava seu time, você podia jogar online, podia jogar com amigos locais, ou podia jogar com computador. Como computador, eu quero dizer que era NPC. Então, meio que você jogava sozinho, sem ninguém. E aí, ele meio que, como foi um jogo mobile, se popularizou muito. E o FIFA mesmo decaiu bastante por causa do FIFA Mobile. E assim chegamos à conclusão do nosso podcast sobre a evolução dos jogos no YouTube brasileiro e o impacto que isso causou no povo. Mas também vale muito mencionar que a profissão de youtuber, a vida de viver com youtuber também é muito arriscada, não são mil maravilhas. Recentemente vem rolando sim casos de adolescentes que largaram a escola para tentar seguir com a carreira de youtuber, seguir com o sonho deles, mas acabaram não atingindo nenhum sucesso. Então, ao mesmo tempo que foi algo importante pro povo, também foi um momento que várias pessoas se arriscaram sem necessidade. Então é a recomendação de vários influenciadores que, mesmo seguindo com a carreira de youtuber, você precisa ter um trabalho antes que sustente como base, e youtuber só como segunda carreira, sabe? Muito menos largar a escola para seguir com essa carreira. Agora, o Luiz, ele vai falar o impacto que isso causou nele e consequentemente para mim também. E pro Castro. Então, comigo também foi isso. Eu contei esse relato pessoal que é algo fantástico, algo que não tem preço, dá uma vontade de voltar no passado. Falando aqui, na moral, dá uma vontade de voltar, de ter aquela época mais simples onde a gente chega em casa, não tem aquela preocupação, e a gente chega em casa e fala: caraca, esse vídeo novo aqui do Authentic, cara, quero ver. Aí depois você chega na escola, chega no intervalo, ou mesmo na aula, você vai lá e fala: cara, olha que maneiro esse vídeo, olha que legal, olha que coisa fantástica que não tem preço. A infância é um sentimento incrível, e o motivo da gente estar fazendo esse podcast é pra comemorar a nossa infância, aquela coisa da criança de simplicidade e daquela época tão mágica que não volta mais, que não tinha dificuldade tanta na nossa vida e nem tanta responsabilidade, e é por isso que a gente faz um podcast desse, e pra comemorar, é um presente, é uma fala nossa, é como se fosse um agradecimento a esses youtubers tão incríveis que a gente assistia no passado. Fim do podcast. Espero que tenham gostado. E agora, pra finalizar, irá ter os erros de gravação. O Brasil teve com isso, e finalmente, como estão os jogos atualmente no YouTube brasileiro? Eu sou mais louco que todos. Legalize nuclear bombs. Dê o seu melhor, Castro. É Markiplier, Jacksepticeye. Bom, o Luiz, ele acabou de forma também na época, querendo
Legalize nuclear bombs. Mas nem tanto quanto antes. Em 2022 e